meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. E eu tô nesse momento aqui para fazer um vídeo falando sobre esse versículo que todo mundo gosta de dizer, gosta muito de falar nele. E conhecereis a verdade vos libertará. E então, muitos, muitos pensam que que ali está falando da palavra. Que verdade é essa que Jesus estava falando ali? Jesus estava nos dizendo, querendo nos falar do mistério. Ali Jesus estava querendo transmitir um mistério para nós. E nesse mistério que Jesus estava transmitindo ali, ele disse, né? E conhecereis se aqueles que guardam os meus mandamentos. João capítulo 8, verso 31. Jesus diz depois aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E daí conhecereis a verdade vos libertará. Responderam Jesus, somos descendentes, responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livre. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Só que ele deu uma saída, ele deu uma solução e falou logo um mistério. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ver que verdade é essa que Jesus estava falando aqui. Será que ele estava falando da palavra? Será que ele estava falando da verdade de si mesmo? Apesar que a palavra e Cristo, para mim, são os mesmos? São a mesma coisa? Então, só que no nosso tempo, Cristo é Cristo e a palavra é a palavra. Por intermédio de Cristo veio a palavra. Então, que verdade é essa que Jesus estava falando aqui? Jesus explicou da verdade, que verdade é essa? Quando ele falou assim, no verso 35, ele explicou dizendo: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Então ele estava querendo dizer do quê? Servo de quê? Servo do pecado, que ele havia falado no verso 34. Quer dizer, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas aí ele diz, ora, o servo não fica para sempre. O servo de quê? Servo do pecado. Não fica para sempre onde? Não fica para sempre no pecado. Não fica para sempre no pecado. O servo não fica para sempre no pecado. Mas o filho, quer dizer o quê? O filho do quê? Filho do pecado. O filho do pecado, sim, esse fica para sempre no pecado. E o pecado para ele não é pecado. Esse é o tipo de pessoa que nunca peca, né? Porque já é filho do pecado, então o pecado para ele não é pecado. Por exemplo, quando Judas Iscariote foi lá e entregou Jesus, aquilo ali não foi pecado para ele. Ele se arrependeu e se matou por quê? Porque com ele não havia perdão, não havia misericórdia. Então, porque a pessoa julga conforme ela é, né? Então, conforme ela faz as coisas. Então, eu quero dizer aqui para você que você entenda bem que Jesus queria que todo mundo conhecesse essa verdade, que existe o servo do pecado e o filho do pecado. Então, quando a pessoa é servo do pecado, vai chegar um momento que ela não vai deixar de ser, que ela não vai ser mais servo do pecado, porque o servo não fica para sempre. Foi o que Jesus disse, o servo não fica para sempre, o filho fica. E se o filho fica para sempre no pecado, é aqueles que não têm a salvação, são aqueles predestinados à condenação. E o servo do pecado, é aquele que não vai ficar para sempre no pecado, é aquele predestinado à salvação. Só que aqui Jesus falou de dois tipos, mas tem um terceiro tipo de pessoa, que nós já falamos ali de dois, tem o terceiro e o quarto. Aqui em João capítulo 1, verso 13, nos fala assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, veja bem que eu estou trazendo para você esse assunto em mais de um lugar na Bíblia, porque a hermenêutica ensina, assim, que nós devemos
firmar um pensamento, uma doutrina, um ensinamento em cima de mais de um lugar na Bíblia. Se vou pegar apenas uma parte, um texto fora do contexto e firmar em cima daquilo ali, não vale. Temos que firmar em mais de um lugar na Bíblia para ficar comprovado, porque a própria Bíblia confirma a Bíblia, a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, veja bem, aqui Jesus falou, né? Então, aqui está escrito, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Os quais, quem é esses que nasceram do sangue? São aqueles que estão alienados a uma religião. Eles nasceram dali do sangue, né? Então, eles já nasceram naquela religião, vão morrer naquela religião. É o mesmo que está escrito lá em Mateus capítulo 13, no coração terra de beira de caminho. Então, o coração terra de beira de caminho são esses que nasceram do sangue, são sanguíneos, são nervosos, são alienados a uma religião, alienados a um padrão, a uma tradição, e nunca estão dispostos a nascer de novo. Se não nascer de novo, disse Jesus, não pode ver o reino de Deus. E nem da vontade da carne. Esses dois aqui eu coloco muito semelhante, vontade da carne e vontade do varão, é o que nasceu no meio é a semente que nasceu no meio das pedras e a semente que nasceu no meio do espinheiro. Então, são esses dois aí, que tem muita semelhança. Um é muito problemático, o outro tem o coração duro. Então, são pessoas que não vão aceitar o evangelho fácil, né? Não vão aceitar. São pessoas já predestinadas, praticamente predestinadas à condenação. Agora, a outra parte, a última parte, né, das 4 partes, caiu em boa terra. A semente que caiu em boa terra são aqueles que nasceram da vontade de Deus. Vamos ler de novo o versículo? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, esses que nasceram de Deus são o coração de terra boa, são aqueles que vão dar lugar ao evangelho, são aqueles que vão dar lugar à palavra de Deus. A semente vai cair, vai nascer, vai crescer e vai dar fruto, né? Vai dar fruto. Uns vão dar mais fruto, outros vão dar menos, mas todos haverão de dar frutos. Então, esse que é a palavra importante, o assunto muito importante que eu queria falar com os irmãos. Quero fazer um videozinho aqui rápido, e que esse videozinho aqui rápido, nessa palavra, essa é a teologia livre, e quem está falando sobre isso aí foi revelado a mim pelo Espírito Santo. Apesar de eu ter feito 2 bacharéis em teologia, eles não ensinaram essas coisas foram reveladas pelo Espírito Santo, e eu estou repassando a vocês. E ainda tem mais coisa que depois nós haveremos de falar, mas eu quero te pedir, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, não paga nada para você se inscrever aí no nosso canal, e eu quero que você ouça essa palavra e pondere no seu coração, e também se matricule no nosso curso de teologia livre. Essa é a teologia livre, não é vinculada à religião A, B ou C, mas é ligada diretamente na palavra de Deus. Porque se a palavra, se nós não ficar diretamente na palavra, para nós compreender a palavra, nós temos que despir dessas teologias religiosas que tem por aí. Todas as teologias religiosas, claro que puxa a sardinha para sua brasa, né? Puxa a brasa para sua sardinha. Então, mas nós estudando a palavra de Deus, para você nascer de novo, tem que estar despido dessa religião. Quando você começa a estudar a palavra, abre o seu coração e vamos ver a palavra realmente como ela é. Amém? Deus abençoe.